Mas agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Então nós temos pregado aqui, falamos de Hebreus já há algumas semanas, algumas sextas-feiras nós estamos pregando a respeito aqui do livro de Hebreus, onde a Bíblia fala, tão claramente a respeito da desobediência e da incredulidade do povo de Deus. Dois fatores que fazem com que o povo de Deus não entre e não participe da promessa. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos na palavra de Deus mais de 8.000 promessas para nós, de tudo que diz respeito à vida e à piedade, que foi conquistado para nós por intermédio do Senhor Jesus, de Cristo naquela cruz do Calvário, quando Ele morreu e ressuscitou em nosso lugar. Mas muitas pessoas não têm participado dessas promessas de Deus em sua vida por conta desses dois fatores, da desobediência e da incredulidade, de não colocar em prática aquilo que Deus tem orientado, que Deus tem ensinado. Deus fala todo dia com o seu povo através da palavra, A Bíblia fala que outrora Deus falava de diversas maneiras com o seu povo, mas hoje Ele fala única e exclusivamente por intermédio da sua palavra. A palavra é o próprio Cristo revelado ao nosso coração. Todos os dias Deus tem falado, tem nos mostrado o caminho, tem nos mostrado como agir. Você tem que ter o discernimento de espírito para ouvir Deus lhe direcionar e não agir na carne, porque aquele que age na carne, a Bíblia já fala, o que planta na carne, ele vai colher corrupção. Então você tem que ter o discernimento de espírito para saber ouvir a voz de Deus e tomar a direção de Deus para a sua vida. Uma direção no espírito, não na carne, porque se você tomar uma direção na carne, você vai colher corrupções e certamente a pessoa que é inteligente jamais gostaria de colher corrupção para a sua vida e para a sua casa. Então, aquele que não tem, peça a Deus que dê o discernimento de espírito para que você possa saber diferenciar, ouvir a voz quando é de Deus falando ou quando muitas vezes é a sua própria voz falando ou sua própria consciência falando ou até mesmo às vezes a sua própria concupiscência, que é o desejo desenfreado da carne. Pai, me ajuda a saber discernir e ouvir a tua voz, que ouvindo a voz de Deus tudo fica fácil, porque Ele nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E se nós andarmos nesse caminho, que é um caminho de obediência, nós vamos alcançar as promessas de Deus, Nessa quarta-feira, até eu estava fazendo um culto ali na nossa igreja de Vargem Grande, ali na rua Agapanto, número 30, e nós estávamos falando a respeito até da obediência de Noé. Noé foi um homem que foi obediente a Deus, a Bíblia fala as qualidades que Noé ele tinha, a Bíblia diz que ele era um homem reto e um homem íntegro, que andava com Deus. Imagina naquela época de Noé, a Bíblia já fala que a coisa estava tão séria, a imoralidade estava tão grande, as pessoas estavam ali andando em desobediência, não queriam saber da direção de Deus para nada na vida deles, coisa séria, a ponto que a Bíblia fala, está lá em Gênesis capítulo 6, que a Bíblia fala que Deus se arrependeu de ter feito o homem, pesou no coração de Deus, de ver a decadência moral do homem, do ser humano, homem no sentido genérico, homem e mulher, e Deus falou então, me arrependo de ter feito o homem, vou destruir da face da terra todo ser que criei. No entanto, quando Deus viu a Noé no meio daquela geração corrompida, saltou aos olhos de Deus Noé. E por que Noé saltou aos olhos de Deus, pastora? Porque ele tinha qualidades no coração dele, qualidades essas que eram colocadas para fora em ações, Porque não adianta só a pessoa ter ali no coração o conhecimento, mas não colocar em prática. Noé tinha o conhecimento e ele colocava em ações na vida dele o conhecimento que ele tinha. Isso chamou a atenção de Deus. A Bíblia fala que Noé era um homem reto, era um homem íntegro e era um homem que andava com Deus. Olha as qualidades de Noé. E isso despertou os olhos de Deus para ele, a ponto de Deus fazer uma aliança com Noé. E ele dizer, olha, eu vou destruir da face da terra todo ser que criei, mas contigo, Noé, eu vou fazer uma aliança. E aí Deus então começou a dar instruções para Noé. Noé, você vai fazer uma arca, vai ser de tantos metros, de tantos côvados, de tantos andares que você vai fazer. Dessa maneira que eu estou falando, você vai fazer. O que Noé ele fez? Prestou atenção na orientação que Deus estava dando, porque a orientação de Deus, ela promove a vida, é o que nós estamos falando. A orientação de Deus, ela leva você por um caminho que você vai achar a verdadeira vida, que a Bíblia diz que a verdadeira vida está escondida com Cristo. Quando você está na orientação
orientação de Deus, você descobre essa verdadeira vida. Noé prestou atenção em cada detalhe que Deus deu. E ele foi lá e começou a fazer a arca. Noé levou 100 anos para construir a arca. Muitas pessoas estavam chegando ali dizendo: Noé, você é maluco, Noé. Que isso, rapaz, você é doido, né? Construir uma arca, nunca choveu na face da terra, nem uma gota sequer caiu do céu de chuva, porque naquela época a Bíblia nos ensina que o orvalho brotava do solo para cima e ele regava a terra. Não tinha chovido ainda na face da terra, nem uma gota do céu. Ninguém sabia nem o que era chuva. E Deus falou: faz essa arca da maneira como eu estou te falando, porque eu vou trazer um dilúvio sobre a terra. Olha como Noé acreditou, sem ver. Ele nem sabia o que era chuva, mas acreditou nas palavras de Deus, que mandaria um dilúvio sobre a terra e que ele teria que seguir as instruções que Deus estava passando. E ele tomou aquelas palavras como verdade. Olha que nós temos batido aqui no programa Fala Amigo que crer significa tomar como verdade a palavra de alguém. Noé tomou como verdade as palavras de Deus, que haveria de vir um dilúvio sobre a terra. E ele então começou a trabalhar na promessa que Deus tinha dado para ele, que ele e a família dele entraria na arca se ele seguisse as instruções e fizesse a arca corretamente como Deus estivesse orientando. Imaginemos aqui uma outra situação, que Noé não tivesse prestado orientação na direção, nas instruções que Deus havia dado, da maneira que ele deveria construir a arca. Vamos supor que Noé falasse assim: como que é mesmo? Deus falou para eu colocar o meio, que é mesmo? Era betume ou era barro? Não, vou pôr barro que eu acho que vai dar certo. O barro não daria certo, a água iria infiltrar na arca. Ai, como é que Deus falou mesmo? Era de 2 andares, 1 andar. Eu não prestei muita atenção naquilo que Deus falou. Não iria caber todos os animais que Deus iria mandar ter ali com Noé para que pudesse entrar na arca. E se ele não seguisse a orientação ao pé da letra que Deus havia dado para ele, a arca poderia falhar, a arca poderia não flutuar e morreria ele com toda a família dele. Então, a orientação de Deus, ela é algo sério para a nossa vida. Ela pode salvar as nossas almas, ela pode salvar a nossa vida e salvar toda a nossa casa, porque a família é um projeto de Deus. É tão sério isso que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, lá em Atos dos Apóstolos, e será salvo tu e a tua casa. Deus tem colocado um cristão dentro de cada casa, para que através do crer dessa pessoa haja uma salvação ampla na família dela, através do crer, através do praticar e do ouvir a Deus. Se a pessoa não ouve a Deus, como estamos falando aqui, se fosse o caso de Noé, e ele não prestasse atenção na dimensão da arca, nos detalhes da arca, de como fazer a arca, ele certamente falharia na execução daquela arca. E isso seria catastrófico para ele e para toda a sua família. Morreriam afogados, porque a arca poderia correr o risco de não flutuar. E aí, o que iria acontecer com ele? Ia padecer junto com todos aqueles outros que também não tinham dado ouvidos à voz de Deus. Mas Noé deu, Noé prestou atenção, Noé sabia o valor da orientação de Deus. Meu irmão, minha irmã, você sabe o valor da orientação de Deus? É vida, é vida. O não ouvir a orientação de Deus, ele produz morte. O ouvir a orientação de Deus, ele produz vida, produz livramento, produz solução para os problemas, produz para nós a eternidade, que nós precisamos da salvação, da eternidade. Então, nós temos que aprender a ouvir Deus. E aí, então, quais eram as qualidades de Noé? Ele era um homem íntegro, era um homem justo, né? Ele era um homem que era um homem verdadeiro, não havia falsidade em Noé. E ele era um homem reto. O que é reto? Aquele que anda alinhado com a palavra, aquele que anda na retidão, que não se desvia dela, que não anda por caminho tortuoso. Não, eu sou uma pessoa reta. O que é uma pessoa reta? Que anda nessa retidão, ó, alinhado com a verdade. Eu não vou sair dessa verdade. Ele andava com Deus. Isso fez toda a diferença para a salvação de Noé e para a salvação de toda a casa de Noé. Ele obedeceu a Deus, ouviu a voz de Deus. E a Bíblia diz que ele colocou em prática, fez conforme tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Olha o que diz, fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. E o que aconteceu? Depois que ele fez tudo o que Deus ordenou, Deus falou para ele: pronto, agora o que você vai fazer, Noé? Entra na arca, você,
os seus filhos, a sua esposa e as suas noras podem entrar na arca, porque ele tinha obedecido, ele tinha cumprido nos mínimos detalhes e feito a arca exatamente como Deus havia orientado, tudo estava impecável, ele estava irrepreensível até aquele momento em que ele colocou em prática as orientações de Deus. E Deus então falou, agora pode entrar para a arca. Entrou ele e toda a família. Aí a arca, Deus fechou a arca para que ele não cedesse ali a tentação de ver as pessoas que não tinham crido na orientação de Deus ali ficarem lá fora, começar a gritar, né, quando começasse a chover, porque eles não acreditaram na palavra que havia sido pregada. E então o tempo fechou, caiu uma gotinha de chuva, começou a chover. As pessoas que nunca haviam dado crédito na pregação que Noé tinha dito, que o dilúvio viria, agora estavam crendo, porque estavam vendo. Mas a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que não vê, mas aquele que crê, porque é aí que está a salvação do Senhor. Você não tem que ver, você tem que tomar como verdade aquilo que Deus está lhe falando e trabalhar sobre isso. Foi o que Noé ele fez, não é verdade? Ele tomou como verdade a palavra que Deus deu para ele, que viria um dilúvio sobre a terra, e ele sabia que a salvação chegaria porque Deus tinha feito uma aliança com ele. Então o que Noé ele fez? Trabalhou na promessa que Deus ele deu. Ele não ficou de braços cruzados, não. Deus falou que vai chover, Deus falou que também, se eu fizer, a minha família vai ser salva. Então eu vou trabalhar essa promessa. Como que ele trabalhou a promessa, pastor? E a Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Como é que ele trabalhou? Em oração e colocando em prática, a mão na massa mesmo. Vamos lá pegar madeira, vamos lá agora betumar aqui por dentro e por fora, vamos lá construir. Ele foi construindo a arca que seria para a salvação dele e de toda a família. Ele foi trabalhando sob a promessa de Deus. Então, o que é trabalhar sobre a promessa? Você sabe que a palavra de Deus, ela diz algo a teu respeito e respeito da sua casa, então você fica sobre ela, trabalhando sobre ela, orando sobre ela, vivendo a sua vida e tendo ações em conformidade com aquela palavra. Como assim, pastora? Mais ou menos assim, ó. Aquela pessoa, deixa eu até levantar aqui, aquela pessoa que diz assim, pastora, por exemplo, né? Descobri a mulher que estou grávida, ou o casal ali, descobri que estou grávida. Ela ainda não viu a criança, ela só descobriu pelo exame de sangue que aquela pessoa ali está grávida, que ela está grávida. O que ela vai começar a fazer com aquele resultado que saiu ali no teste, ainda sem ver a carinha da criança, sem ter feito uma ultrassonografia, só deu ali o HCG, já deu positivo para a gravidez. O que ela e o marido vão fazer? O que eles vão fazer? Já começar a trabalhar sobre aquele resultado que ela espera, que a criança vai nascer porque o teste já deu positivo, e ela já vai começar a comprar o enxoval, ela já vai preparar o bercinho, já vai pintar o quarto da criança, porque ela sabe que se ela está grávida, a criança ela vai nascer. Ninguém espera, vamos esperar um pouco que vai que não vai nascer, né? Não, ninguém tem essa fé ao contrário, por assim dizer, né? Esse pessimismo, ninguém tem. Quando a pessoa descobre, a mulher descobre gravidez, ela vai trabalhar já por aquilo. Então é isso, trabalhar a promessa a palavra de Deus diz ser meu, ser seu, garantir ser nosso, então eu vou começar a ter ações a respeito do que diz aquela promessa para a minha vida, trabalhar aquilo. E é assim que a bênção vai chegar, é assim que o nenê vai nascer, é assim que a glória de Deus ela vai se manifestar. Olha, nós começamos Hebreus ali, acabou que a gente nem leu ainda Hebreus, porque o Espírito Santo foi falando, mas daqui a pouquinho a gente vai voltar para Hebreus, tá bom? Estamos em Hebreus, capítulo 4, mas a gente foi lá para Gênesis, capítulo 6, dar uma pincelada ali no que é verdadeiramente obedecer a palavra. Noé obedeceu e a gente viu o que aconteceu, né? Foi salvo ele e toda a família. Deus mandou entrar na arca. Aqueles que não creram pereceram fora. Estudando ali, você vê que a água do dilúvio, que ficou 40 dias e 40 noites, ela subiu até, acho que o pico mais alto da Terra, acho que é o Monte Everest, se eu não me engano, né? Ela subiu até 7 metros acima do pico mais alto da Terra, para você ver que a água do dilúvio não foi brincadeira. E Noé foi poupado com toda a sua família, porque Noé achou graça aos olhos de Deus. Não foi a família de Noé. A Bíblia não diz que foi os filhos de Noé, o cão Sem e Jafé, ou foi a esposa de Noé, ou até as noras de Noé. Não, a Bíblia não fala. A Bíblia menciona, que Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Era um homem íntegro, reto, um homem que andava com Deus. Então a gente vê aqui as qualidades de Noé, que fez com que tanto ele quanto a sua família
fossem ali preservados na hora da morte, foram salvos e não fossem consumidos junto com aquela geração que não temia e que não cria e não seguia a orientação de Deus. Aí que está a diferença, né? Que vai fazer poupar, Deus vai poupar você, a sua casa, a sua família, dá livramentos lindos, porque você tem servido a Deus, orado por eles e colocado aí a sua obediência em prática. Ouve a voz de Deus e você pratica a voz de Deus. É muito lindo, a salvação chegou. Por enquanto, nós vamos continuar aqui na palavra do nosso Deus. Então, abra sua Bíblia, você que está em casa com a Bíblia aí esperando a meditação. Em Hebreus capítulo 4, nós vamos agora para o versículo de número 14, né? Então nós falamos aqui nas outras semanas a respeito da obediência e da incredulidade que não pode existir. Aliás, da desobediência, né? E da incredulidade. Dois fatores que não pode existir na vida daquele que diz ser filho de Deus, porque é incompatível, né? Com o filho de Deus, a desobediência e a incredulidade. Falamos para você que está chegando agora, ainda há pouco, de Gênesis 6, quando Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a face da terra, mas quando ele olhou para Noé, Noé achou graça aos olhos de Deus. Por quê? Pelas qualidades que Noé ele tinha. Era um homem reto, era um homem íntegro, um homem que andava com Deus. E Deus fez uma aliança com Noé, deu orientações preciosíssimas para que Noé executasse. Noé ouviu a voz de Deus, a direção de Deus, executou a arca, né? Fez ali o que Deus havia falado para ele, as orientações, colocou em prática e através da obediência, ele e toda a sua família foram salvas. Então, nós temos que ser obedientes, que estão atentos à voz de Deus. E aí, continuando então, no versículo agora de número 14, a Bíblia diz assim, ó: visto que temos um grande sumo sacerdote. Quem é esse, pastora? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Lá em Hebreus, no capítulo 3, nós falamos um pouquinho a respeito de Jesus como sumo sacerdote. Isso há cerca de 2 ou 3 semanas atrás, que a Bíblia fala assim, ó: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós vimos então, na época, que apóstolo é aquele que representa Deus para o seu povo. E quem é o sumo sacerdote? O sumo sacerdote é nosso representante perante Deus. Então, aqui em Hebreus, no capítulo 4, ele fala, visto que temos um grande sumo sacerdote, que é um representante nosso, da humanidade, ao lado de Deus, ó, que penetrou aos céus, ó, que ele diz, então vamos colocar, trocando por miúdos para você entender, ó, visto que temos um grande representante da humanidade, né? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Por que a Bíblia fala isso? Porque Jesus, quando ele veio aqui em terra, ele sofreu as mesmas aflições que nós. A Bíblia fala que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então veja bem que Jesus sofreu as mesmas aflições, as mesmas situações que nós sofremos. Jesus até chorou. Nós não choramos também? A Bíblia diz que Jesus chorou também quando viu a morte de Lázaro. Jesus ali, ele suou, o suor de Jesus ali como sangue quando ele estava em oração perante Deus, próximo já a morrer, a morte de cruz, ele se retirou para orar, deixou os discípulos ali e a Bíblia fala que ele orando, buscando de Deus, ele suava e o suor dele se transformava em sangue, né? De saber a aflição da morte de cruz que ele morreria pela humanidade, que não seria algo fácil não. Imagina alguém morrer pelo pecado de toda a humanidade, levar nas suas costas ali todo esse pecado, não seria coisa fácil, né? Quando nós erramos, o pecado ele traz consequência. Imagina quando nós, pecar significa errar o alvo, nosso alvo é Cristo. Então, quando eu deixo o meu alvo, eu peco. E o pecado produz consequência. Já não é fácil você levar com as consequências dos seus próprios erros. Imagine uma só pessoa que veio ao mundo como homem, falando de Jesus, que deixou toda a sua glória, carregar agora o pecado de toda a humanidade. Então não seria algo fácil. Mas a Bíblia diz que ele obedeceu até a morte, morte de cruz. Olha aqui para nós um representante, né? Alguém que soube obedecer ao Pai e morrer até a morte, morte de cruz. E ele penetrou
penetrou aos céus e está sentado à direita de Deus. Fazendo o quê, pastora? Intercedendo por nós, pelo que passou pelos mesmos sofrimentos que nós. Então nós temos alguém que se compadece das nossas fraquezas, porque ele passou pelas mesmas situações em que nós vivemos aqui neste mundo. Então a Bíblia diz, como nós temos ao lado do Pai esse grande sumo sacerdote que intercede por nós, ele está dizendo aqui, ó, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, olha algo interessante. Ele está dizendo que nós temos que reter firmemente. O que é reter, pastora, firmemente? É conservar com segurança. Reter é conservar. Então, a obrigação de reter, de conservar firmemente a confissão, ela é a nossa. Que confissão é essa, pastora? A palavra confissão, ela significa repetir o mesmo. Repetir o mesmo o quê, pastor? O mesmo que Deus fala. O que Deus fala ao seu respeito. E o que Ele fala ao seu respeito? Deus, Ele fala que você é um derrotado ou um vencedor? Ah, pastora, Deus fala que eu sou um vencedor em todas as coisas. Nós fomos feitos mais do que vencedores. Então, retenha firme, olha, conserve com segurança essa confissão na hora de uma luta que você possa estar enfrentando. Pastor, a luta que eu estou enfrentando, ela está querendo me mostrar que eu sou um perdedor, que eu sou um fracassado na vida. Pastor, a minha empresa foi à bancarrota, né? A minha empresa desmoronou. Ou o trabalho, pastora, que eu estava empregado, acabei de ser demitido no meu trabalho, pastora. Ou então, pastora, acabei de receber um diagnóstico médico aqui, pastora, que, olha, foi totalmente contrário às minhas expectativas. Então, retenha firmemente a sua confissão, aquilo que Deus diz que você é nele, que você tem nele. O que eu tenho nele, pastora? Todas as bênçãos. Eu tenho a cura por intermédio da morte e ressurreição de Cristo. Isaías 53, 4 e 5 declara que pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Não diz que eu fui doente ou que eu estou doente, ela diz que eu estou sarado. Então, como eu tenho um grande sumo sacerdote que se compadece de nós, porque passou os mesmos sofrimentos e ele penetrou aos céus, está sentado à direita do Pai, intercedendo por nós, por saber o que é um sofrimento humano, eu vou reter firme a minha confissão, porque eu sei que Jesus está fazendo a parte deles de interceder ao Pai por nós. Então eu vou declarar, vou repetir, vou confessar, significa repetir o mesmo que Deus. Então eu vou dizer, pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. Aí amanhã levantou, parece que está sentindo aquela dorzinha, pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. E você vai confessando, retendo firme essa confissão até você alcançar a promessa. Aí alguém pode perguntar lá em casa, mas pastora, eu declarar todo dia, pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado, isso não significa ser vãs repetições, pastora? Não, de maneira nenhuma. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre vãs repetições? Existe a repetição, a confissão, que é repetir o que Deus fala, e existe as vãs repetições, que é totalmente diferente. O que é as vãs repetições? Uma certa vez, Jesus estava ensinando em Mateus capítulo 6, no Sermão da Montanha. Vamos lá para Mateus capítulo 6, que você vai entender, tá bom? Vou pegar aqui, você de casa pega aí também, Mateus capítulo 6, versículos, vamos ler o 6 e o 7, ele diz assim, Jesus ensinando os seus discípulos ali no Sermão da Montanha, falando a respeito das esmolas, da oração, do jejum, e falando a respeito da oração. E ele ensinou assim, ó, mas tu, quando orares, entra no teu assento e fechando a tua porta, entra no teu aposento, né, no teu quarto, e fechando a porta, ora teu Pai que vê o que está em oculto, e teu Pai que vê o que está em oculto te recompensará. E aí ele diz mais aqui assim, ó, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então veja bem, Jesus falou para não usar de vãs repetições e não de repetições. Aqui é uma diferença muito grande, né? Usar de vãs repetições e usar de repetições, de confissão. Confissão é falar o mesmo que Deus fala. E o que significa, pastora, vãs repetições? Significa repetições vazias. É aquela pessoa que ela fala, mas o que não está de acordo com a palavra. Ela nem sabe muitas vezes o que ela está falando, como os gentios eles faziam, né? Eles achavam que por muito falar ou por passar o maior tempo falando e orando,
eles seriam ouvidos por Deus, mas não é por muito falar, é por você falar com eficácia. O que é falar com eficácia? É quando eu falo de acordo com as Escrituras. A Bíblia já fala que com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, repetir é confessar o que Deus fala, o que a palavra de Deus nos orienta. E essa repetição eu tenho que ter nos meus lábios, é falar de acordo com Deus. Quando eu falo algo que não está de acordo com a palavra, aí então se torna vãs repetições, ou seja, repetições vazias, sem o poder de Deus para operar, sem resposta de Deus. É como aquela pessoa que às vezes por sem conhecimento, ela fala assim, Jesus, né? Pai, eu não quero mais essa enfermidade, Jesus, me ajuda, né? Todo dia. Jesus, me ajuda, Senhor, não quero essa enfermidade. Ué, mas por que você não quer essa enfermidade? Agora eu vou falar com conhecimento de causa, porque a Bíblia diz que pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. Então, se diz que eu estou sarado, eu não vou dizer, me ajuda, Deus, tira essa enfermidade. Não, Pai, a tua palavra diz que pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. Eu repreendo essa enfermidade, ordeno que ela saia do meu corpo, que ela saia da minha casa, que ela saia da minha família, que esse espírito de morte saia, desapareça em nome de Jesus e eu tomo posse da bênção. Orei? Crendo, de acordo com a palavra? Sim, agora então eu vou fazer a repetição que é eficaz. Declarar o mesmo que Deus declara. Pelas pisaduras de Cristo eu estou sarado. E todo dia, pelas pisaduras de Cristo, eu estou sarado. Porque lá em Romanos, capítulo 1, no versículo 16, o apóstolo Paulo, ele deu uma declaração e ele falou que ele não se envergonhava do evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é a palavra de Cristo revelada. Por quê? Ele diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então ele nos mostrou que o evangelho, a palavra de Cristo revelada, ela tem poder. Então quando você confessa o mesmo que Deus, você está confessando a palavra, você está confessando algo que tem poder, que não é repetição vazia. Você está confessando algo de acordo com a palavra que tem o poder de mudar a sua vida, a sua história. Então, entendeu a diferença entre repetir, entre confessar e fazer vãs repetições, né? Aí o que ele fala aqui, então, no finzinho do 7, ó. Ele diz que os gentios pensavam que por muito falarem seriam ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que é vos necessário antes de vos pedirdes. Portanto, vós orareis assim. Aí ele ensina a oração modelo, né? Que é a oração do Pai Nosso. Então, nós temos que ficar na palavra. Quando a gente fica na palavra, a vitória é garantida por Deus. O problema é que muitas pessoas, na hora de uma luta, ela sai da palavra. Ela começa a fazer vãs repetições. Sabia que não ia dar certo. Eu tinha certeza que não ia funcionar. Repetições vazias, estão contrárias à vontade e à palavra de Deus. Então você está só falando aquilo que o seu coração já estava com incredulidade, né? Sabia que não ia acontecer, sabia que não ia dar certo e obviamente não deu certo, porque lá no fundo nem você estava acreditando na oração que você fez. Agora, confesse o mesmo que Deus ele confessa, tá bom? Não mude a sua confissão diante das adversidades da sua vida, preserve ela. Então ele diz, vamos lá voltar no capítulo 4, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente. Vimos que reter significa conservar com segurança a nossa confissão, que é de acordo com a palavra. Em Cristo Jesus, sou mais do que vencedor. Pelas pisaduras de Cristo estou sarado. Sou herdeiro e cordeiro em Cristo Jesus, de todas as promessas de Deus. Tudo que a palavra de Deus garante ser nosso. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Tá vendo o que ele está falando? Porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Porque em tudo também ele foi tentado, mas sem pecado, né? Ele sentiu na pele a aflição que é viver nesse mundo e viver ali tendo que estar 24 horas por dia vigiando na fé, né? Para poder ali cumprir o chamado para qual Deus nos colocou, como tinha também colocado Jesus, que era o chamado de morrer e ressuscitar, né? Em nosso favor, para nos resgatar de novo para Deus. Aí ele diz mais, cheguemos, pois, versículo 16, com confiança ao trono da graça. Meu irmão, cheguemos, pois,
Não é de qualquer maneira que você tem que se chegar. Esse cheguemos quer dizer em oração. Se aproxime em oração. Se aproxime diante do trono da graça. Como é que eu me aproximo diante do trono da graça, pastora? Em oração. Ele fala, cheguemos, pois, olha algo interessante. O que ele diz? Com confiança ao trono da graça. Não chegue com medo, não chegue com insegurança, não ore com incerteza. Se você ainda está na dúvida, medite mais na palavra até que a fé venha ao teu coração, porque a Bíblia diz que é a oração da fé que salva o enfermo, né? A pessoa está enferma, pastor, eu ainda tomei assim, tomei em dúvida ainda. Então a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então eu vou meditar mais na palavra antes de me achegar ao trono da graça, que é em oração. Porque quando eu for ao trono da graça, eu tenho que chegar com confiança. Porque se eu não chegar com confiança, vai ser em vão. Vai ser como as vãs repetições. Eu vou chegar, vou ficar falando umas palavras jogadas ao vento. E isso não adianta de nada. Vamos continuar então meditando aqui para a gente finalizar, né? E nem vai dar tempo da gente entrar no capítulo 5, é sempre assim, a gente prepara, mas o Espírito Santo que conduz, né? E isso que é bonito, né? Bom, continuando então, nós paramos no versículo 16, capítulo 4, versículo 16, onde a Bíblia nos dá uma instrução aqui fiel. Ela diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Bom, nós vimos que o trono da graça é ali a presença de Deus, é em oração que a gente se achega no trono da graça e não podemos ir de qualquer maneira. Nós temos que chegar com confiança, com o coração inteiro na presença de Deus, sabendo que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Isso é o que a própria palavra de Deus, ela declara. Então a gente tem que chegar com essa confiança, com essa certeza de vitória, com essa fé, né? O que é a fé, pastor? A fé é a certeza daquilo que se espera e a prova daquilo que não se vê. Então eu tenho que chegar em oração com essa fé, crendo que eu vou receber aquilo para qual eu estou entrando na presença dele para pedir, para orar, para clamar. É tendo aquela certeza que eu vou chegar a ele e não vou sair da presença dele de qualquer maneira. Não. Quando eu sair ali da oração, eu vou sair com a resposta garantida, com a resposta nas mãos. É essa certeza, essa confiança que nós temos que ter, tá bom? Então ele diz, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, entenda bem o que ele está dizendo aqui, ó. Para quê? Vamos lá ler de novo para você ficar bem entendido aqui. Para que possamos alcançar misericórdia e que mais? E achar graça, que mais? A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é isso em tempo oportuno, pastora? Ser ajudado em tempo oportuno. Sempre que precisarmos de ajuda, sermos respondidos. Tá vendo aqui? Esse é o tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno para eu receber a minha bênção? É no momento que eu estou precisando dela. Qual é o tempo oportuno, pastora, para a minha vida ser mudada? No tempo que eu estou precisando de uma mudança na minha vida. Então, quando eu chego ao trono da graça, com essa confiança, essa certeza de vitória, porque eu sei que tenho à direita do Pai, o grande sumo sacerdote, que sofreu as mesmas aflições aqui nesse mundo que eu sofri, mas ele adentrou aos céus, sentou à direita do Pai, intercedendo por mim. Então eu tenho essa certeza que eu posso chegar em oração, que eu vou ter a minha oração respondida, que eu vou ser ajudado em tempo oportuno. E o tempo oportuno é no momento em que você precisa da resposta, ou seja, a resposta vai chegar. Aquela luz que você precisava vai brilhar nos seus caminhos. Aquela porta que estava fechada vai se abrir em o nome de Jesus. Aquele milagre que você necessitava vai chegar. A operação de Deus vai ser real. Aquele livramento para a sua família vai estar presente sempre no tempo oportuno, livrando o seu ente querido de qualquer situação ali indesejável. É essa confiança que nós temos que ter. O problema é que muitas pessoas não têm chegado ao trono da graça com confiança. E aí ela não tem recebido nada. Ou chega e fica ali com vãs repetições, com palavras vazias. Não, chegue ao trono da graça, crendo de coração, confessando, né? Repetindo mesmo o que Deus repete. Pai, estou na tua presença, a tua palavra diz que em Cristo Jesus eu sou mais do que vencedor, então eu já chego em tua presença com essa confiança. Ainda que eu esteja passando por essa luta, mas a tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Olha só, a confissão, né? Que eu sou mais do que vencedor. Então eu entrei na tua presença, Pai, para resolver essa situação. Enfermidade vai embora, o dor pode sair agora, porque pelas pisaduras de Cristo
Cristo eu estou sarado. Ô miséria, na minha casa você não tem vez, porque eu sirvo Deus que é dono do ouro e da prata. Então na minha casa há prosperidade sim, porque a prosperidade é dom de Deus, esse dom faz parte da minha vida. E você depois passa a confessar a vitória. Nunca confesse o contrário à palavra. Nunca fale contrário às promessas de Deus. E pode ter certeza que a luz ela vai brilhar em toda a sua vida para a glória de Deus.